Fala pessoal, buenas, vamos lá, né? É decepcionante, é ruim, é triste, mas racionalmente, né? Vamos esquecer um pouco o nosso desejo, que era racionalmente não houve surpresa na eliminação do Internacional, infelizmente. Se a gente for ver, tá, o que indigna é que o Inter pegou um time absolutamente comum, tá bem organizado pelo Renato, mas é comum em termos de elenco. Onde o Fluminense talvez não, acho que é melhor que o Inter, são os jogadores de meio campo do Fluminense, né? Ali os volantes especialmente. Porque no mais, cara, o Fluminense é um time que, olha a escalação, não é um time que é para assustar o Inter. O problema é que os jogadores do Inter não estão jogando absolutamente nada há um bom tempo. Antes da parada da Copa do Mundo. Não foi que voltou jogando mal, não. Estava jogando mal, e foi dito que com a parada o grupo ia retomar fôlego, novas energias e vinha a mil. Não, voltou um time cansado, teve 3 vitórias contra times muito ruins e aí conseguiu, ainda bem, ganhar. Mas em momento algum tu vê um bom futebol do Internacional. Há muito tempo, há muito tempo. Aí o Inter vai jogar contra o São Paulo, faz aquele esquema maluco lá com 3 zagueiros, que nunca treina, que nunca joga. Aí vem pro jogo do Fluminense, e o Roger, eu acho que ele tinha que tirar o Bruno Henrique, ok, botou o Richard. O Mercado tinha que ser titular até então, ok. Mas tem muita coisa, gente. Como é que tu justifica o Wesley o ano todo de titular? Um atacante que tem 1 gol na temporada. O Wesley, no jogo contra o Fluminense, tá, no jogo de ontem no Maracanã, ele não tem nenhuma finalização, não tem nenhuma assistência, ele tem 2 cruzamentos, tá, como atacante no jogo. Nenhuma finalização no gol, nem para fora, nenhum chute bloqueado, nada. E nós estamos em agosto, cara. O futebol começou lá em fevereiro, né? Gauchão, aquela coisa toda, um monte de competição, um monte de jogos, e o Wesley tem 1 gol, e o cara é atacante. E se mantém, entendeu? A culpa não é dele. Tu pode falar um monte de coisa, mas não falta esforço. Mas o cara não consegue jogar, não consegue fazer gol, não consegue ter bom rendimento. E não se troca, cara. Tu tem outras alternativas. Tem no banco outras alternativas. E foi sempre ele, sempre ele. O Ronaldo, gente, entregou o jogo, né? Num momento que era... O Inter faz no primeiro tempo, ele não ameaçou o Fluminense, mas também não foi ameaçado pelo Fluminense, né? Então, dentro do que se imaginava nos últimos jogos do Inter, passamos bem o primeiro tempo, 4 finalizações, só que ninguém acerta no gol. É impressionante a dificuldade de acertar na goleira que tem o Internacional. O Inter acertou na goleira contra o Fluminense 2 vezes. Uma no chute do Alan Patrick, no gol, né? No pênalti, no segundo, né? O primeiro foi constrangedor. O primeiro não valeu, né? Então... E depois uma cabeçada do Ener Valencia, que é no meio do gol, não chega a gerar perigo, mas que o Fábio faz a defesa. E só, cara. Não tem mais nenhum chute no gol. Não tem finalização do Internacional. Não tem nada. Aí o melhor jogador, o melhor atacante que o Inter tem, que é o Carboneiro, se lesiona, tem que sair. Já tínhamos perdido o Richard, e aí quem é a escolha é o Ronaldo, cara. E aí tu sabe que vai dar alguma coisa errada, cara. Sabe que vai dar. A direção teve todo o tempo do mundo para contratar um volante. Todo. E aí vem o vice de futebol do Inter, ao final do jogo, dizer que o problema é que o Inter não tem dinheiro. Ora, convenhamos, né? Esse negócio de não ter dinheiro, quando é que o Inter teve dinheiro sobrando? Quando é que o Inter esbanjou? Quando é que teve muito dinheiro? Nunca teve, cara. Mas daí tu constrói jogadores na base, tu faz contratações pontuais, inteligentes, pontuais, cara. Não um monte de contratação que não funciona. Natan no lado direito, Kaique Rocha, Ramon, Diego Rosa, Ronaldo. Sabe? Um monte de contratações que é pra nada. Aí tu precisa de um jogador pontual pro lugar do Fernando. Tu traz o Richard, que, também, não dá nem pra... Hoje deu um azar danado, teve traumatismo craniano, teve lesão, né? Tomara que ele fique bem o mais rápido possível. Mas assim, se o Roger confiasse nele, tinha chegado e jogado. Já no primeiro, né? Ele tava no banco contra o Fluminense. Quem é que entrou quando o Roger tirou o Bruno Henrique? O Ronaldo. Quem é que entrou hoje? O Ronaldo.
E aí o pior, cara, tu dá pro Ronaldo no segundo tempo a tarefa de fazer a saída de bola do Inter. Aquela chamada saída de 3, né? Baixa o volante, pra sair com 3 jogadores, e ele vai carteando. Sair com o Ronaldo a saída de 3, cara. Deixa a bola no pé do Vitão, do Mercado. Manda o Alan Patrick baixar pra sair, manda o Thiago Maia baixar, não sei, sai com o lateral. Não, o Cudê não achava que não tinha volante pra sair, saía com o René. É duro, mas enfim, né? Busca uma alternativa. Agora não é o Ronaldo para tu fazer a saída, né? E aí acabou acontecendo, né, aquela coisa, né? Uma hora vai acontecer. De onde tu menos espera é dali que não sai nada. Então, uma hora ia acontecer. O Ronaldo acabou entregando um gol. Né? E no momento que está começando o segundo tempo, desmancha. Tudo aquilo que tu conversou no vestiário, que tu idealizou, desmancha a partir daquele momento. Para liquidar o time, o treinador, é uma brochura geral quando acontece algo assim. Agora, é o jogador que a diretoria colocou à disposição. O Roger aprovou, ele disse que ele aprova dentro da condição financeira do clube, tá bem, mas... Pô, será que dentro da condição financeira, o Ronaldo, ele joga mais que o Luiz Otávio, por exemplo? E eu tô insistindo, porque eu não acho assim, vai botar o Luiz Otávio e nós não ia perder o jogo. Não, talvez nem tomasse o gol, né? Podia ganhar, é verdade. Mas não é que eu tô dizendo, o guri entra, é a solução dos problemas do Inter, não. É que tu tem que gastar, meu. Tu tem que gastar onde tu precisa. Na base, tu formou um cara que pode ser o teu volante, para ser reserva do Fernando. O Fernando é o titular. Daqui a pouco ele pode, com sequência, o Luiz Otávio, se tornar um grande volante e ser a solução. Mas hoje, na ausência do Fernando, ele é a melhor solução do que os outros que estão aí. Especialmente do que o Ronaldo. O Inter vai assim, ó. Deve ter finalizado, eu falei 2 chutes no gol, no jogo contra o Fluminense, deve ter finalizado talvez 2, 3 vezes no gol. Mas a dificuldade para fazer um gol. Sabe? E as repetições, tu vê um time se repetindo. Borré, pô, o grande Borré, a gente sabe da trajetória do Borré. Cadê o centroavante? Valência, crise técnica. A gente sabe da trajetória dele. O Wesley, do ano passado para cá. Então, para mim, tem uma coisa assim que é muito concreta que a gente nota, né? Por que troca o treinador quando tá mal? Porque tu não consegue trocar 22 jogadores, 11 jogadores de uma hora para outra. Então tu tenta uma solução que naquele momento quem decide é o cara, né? Agora, todos os jogadores jogaram bem quando o time coletivamente estava bem. Agora quando o time afunda, passa todo mundo a jogar mal. Todo mundo tá jogando mal no Inter. Tu pega um que outro que consegue escapar e tal, porque o time tá desorganizado. O time tem dificuldades ofensivas grosseiras e tem erros individuais que comprometem o todo. Agora, um erro individual passa por uma escolha. É um cara que botou ele ali. Isso é que nem aquela conversinha da imprensa, dos veículos de comunicação. A responsabilidade dos comentários são das pessoas, a empresa não tem nada a ver com isso. Não, se a empresa dá espaço para um cara, ela conhece e sabe o que o cara vai dizer. Então ela sempre vai ter responsabilidade. O treinador que bota o jogador ali, mesmo que o jogador erre, ele sabe que a responsabilidade é dele. Porque se tu bota o jogador bom, bota o Fernando e o Fernando erra, cara, é circunstancial. Circunstancial, mas tu escalou bem. Agora, quando a tua escolha é o Ronaldo, a possibilidade de dar errado é muito grande. É muito grande. Não é o Ronaldo só que fez o Inter não se classificar. Porque o Inter vem tendo fracassos, né, consecutivos. Agora, eu não tenho muita esperança, honestamente, tá, de que haja possibilidade de o Inter voltar nesse modelo atual, nesse contexto em alto nível. Eu torço muito para que aconteça, eu gosto muito do Roger, mas eu acho que o Roger, em algumas coisas, ficou muito conservador no trabalho dele. Sempre foi um cara de ideias avançadas e acho que em alguns momentos faltou, sim, ele não gosta de ouvir isso, mas eu acho que em alguns momentos falta ousadia. Ousadia não é só ousadia para atacar, ousadia para criar coisa diferente. E criar coisa diferente não é botar 3 zagueiros do nada, assim, de uma hora para outra e vamos lá para. Não é isso que eu estou dizendo. É no intervalo de jogo mexer 2, 3 peças que o treinador, opa, né, o que está acontecendo? E não toda vez, o time está perdendo, tira um volante, bota outro volante. Sabe? Tu tirar uma coisa assim que tu vai surpreender o adversário. E eu não gosto de estar falando em dirigente, essa coisa toda, eu acho que eles são muito protagonistas aqui, né? Mas o cara fala em nome do Inter, né, cara? Não pode pegar e expor assim, né?
Primeiro ele culpa todo mundo, né, o vice de futebol do Internacional, né. E agora foi a falta de dinheiro. Já foi o calendário, já foi a imprensa, já foram as lesões, já foi a arbitragem, agora foi a falta de dinheiro. Como se o Inter em algum momento tivesse dinheiro, cara. Nunca teve. Por isso tem que ser criterioso para gastar, especialmente nas contratações. Ah, mas nós pegamos jogadores que eram baratos, e como é que é? Barato, não tem que pagar, né? Estavam livres do mercado e baratos. Sim, mas isso não é o tamanho do Inter, né, irmão? Não adianta, tá livre no mercado e barato e não corresponder, não suprir a tua necessidade, não adianta nada, né? Não adianta. Estragou a tua geladeira, vou comprar uma nova mais barata que tiver, daí tu bota uma geladeira, tu compra e uma que não funciona. Adianta? Não, né? Tem que comprar uma que vai funcionar. Então não adianta dizer, ó, contratamos barato. Sim, contrataram, já metade já foi embora. Então contrata um só, um substituto do Fernando só. Fala expõe muito o clube, fala, nosso trabalho aqui é gerenciar pessoas, e esse é o meu medo, cara. Esse é o meu medo, porque tá pegando fogo no parquinho. O que que tu tem que fazer? Ter alguém com cabeça fria, alguém com cabeça no lugar para sentar, conversar, planejar, e não nesse estado bélico que tá o Inter, né? Cada vez que vem um dirigente para falar, a gente, ih, rapaz, já vem aquele negócio. É uma coisa que tu não vê lucidez das respostas, não vê lucidez. Aí pô, eu tenho que cuidar do gerenciamento, mas se tu cuidar do gerenciamento das pessoas, cara, tu não expõe a vida privada do Bernabé como foi feito. Que o Léo Dias expõe a vida privada do Bernabé, eu entendo, cara, eu não concordo, eu detesto o tipo de jornalismo que ele faz, tá? Mas é o trabalho dele, cara, ele faz isso não com o Inter ou com o Bernabé, ele faz isso com todo mundo. Qualquer um de vocês ficar famoso e ele descobrir algo, ele vai fazer um troço, ok? Agora, ele fazer não me surpreende. Agora, o Inter, nas suas redes sociais, botar isso, expor o seu jogador. Ou alguém acha que não afetou nada o Bernabé? Alguém acha que o Bernabé continua jogando um bolão? Não teve nada, não afetou nada. Para mim, afetou. Isso isso não é só isso, como não é só o Ronaldo. São fatores que estão lá dentro. São muitos erros consecutivos. A questão física do Internacional, eu não vou estar questionando as pessoas, né? Não entendo isso, eu só estou colocando que há um problema, né? O Inter é um time que cansa muito, está toda hora revezando, porque os jogadores cansam. Acho que hoje foi a primeira vez que viu o Thiago Maia terminar um jogo no Inter. O Inter perdeu de novo um jogador por lesão muscular que a recém estava voltando, buscando ritmo, né? A recém estava chegando de novo. Saiu o Mercado, saiu o Carboneiro, e não foi por pancada, nada, todos os problemas, né? Tá ruim a preparação física? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem várias coisas acontecendo. E o preparador, às vezes, sofre. Quando coletivamente está desorganizado, a preparação física acaba sofrendo. Acaba também sofrendo. É que o Inter já usou preparação física, lembram? Quando saiu o Cudê, que veio. Não faziam academia, não faziam força aqui, não faziam força ali. Eu vi o Hélio Carraveta falando com o Duda Garbi, dizendo que não era nada disso. Né? Ele não concorda com nada disso, mas enfim, isso também não tá em debate, mas eu estou só citando vários elementos, tá? Que me leva a crer que, olha, é difícil tu conseguir reverter a situação nesse tipo de ambiente. Nesse tipo de ambiente. Bom, vamos manter o Roger? Então tá, mas então respalda o Roger. Alguém que tenha lucidez, cara, que bote a bola no chão, tenha experiência em futebol, que aguente a pressão. Aí o vice-futebol vai lá, vocês ficam falando o dia inteiro no Inter. Ô, cara, esse é o Inter. Eu tenho 63 anos, cara, nasci em 1962, eu ouço rádio desde criança. Os caras, jornalismo esportivo, fala no Inter desde que eu sou criança. Vai continuar falando porque esse é o tamanho do Inter. E quem dirige o Inter tem que saber disso. Não tem que se incomodar que falam o dia inteiro no Inter, porque esse é o tamanho do Inter. Enfim, era um desabafo, né? Eu fiquei até... Cheguei em casa 2 da madrugada, galera. Depois do jogo lá com o nosso estúdio do Vozes, lá na ProHub da PUC, né? E acompanhando tudo que a galera estava dizendo. Eu quero também ver os comentários de vocês aqui. Tá? Eu quero muito que possa se reverter a situação, mas eu não vejo muita possibilidade, honestamente, não vejo. Não vejo possibilidade, assim, de o Inter voltar a jogar bem, voltar a jogar em alto nível, assim, nesse atual contexto. Quero morder a língua, quero estar enganado, né? Mas acho muito complicado.
Tá legal? Mais uma eliminação. São 5 disputas de Copa do Brasil, né? Da atual gestão Alessandro Barcelos. Então não passou nas oitavas de final em nenhuma delas. Nenhuma delas. Aí é ruim, né? Tá legal então, irmão. Deixa aí teu comentário, curte, compartilha, tá bem? Te inscreve no meu canal pra gente potencializar. E vamos junto aqui, né? Vamos trocar ideias, ver o que é possível fazer. Mas vamos continuar aqui, com certeza. Resilientes, guerreiros, né? Mas amargando mais um fracasso. Abraço.